A Monster Who Levels Up capítulo 63. O ciclo vicioso. O estado de Eugene era inesperadamente grave. O rosto dela estava fadigado e seu semblante pálido. E havia olheiras super escuras. Como se ela estivesse perdida nos confins do medo. Seu corpo continuava a tremer. E ela estava até com medo de fazer contato visual. Vel. Joe Ji-Hyuk fez o melhor para tentar conversar com ela. Mas isso se provou ser bem difícil no final. Quando ele balançou a sua cabeça, como se indicasse que estava prestes a desistir, Sae-Jin soltou um suspiro amargo. Senhor Ji-Hyuk, você pode nos deixar um pouco a sós? Não. Oh. Claro. Ji-Hyuk saiu do quarto sem suspeitar de nada. Sae-Jin olhou para Eugene um pouco mais, antes de ativar a olhos de um lobo. Como ele pensou? Conseguiu ver um tipo de aura. A energia vermelha escura exalava de cada poro dela, o tom intenso e concentrado parecia demonstrar o quão severa era a condição dela. Primeiro, ele trouxe uma poção com efeitos sedativos. Obviamente, isso não iria curá-la, mas ajudá-la a conseguir um necessário bom sono. Ele estava planejando começar os tratamentos enquanto ela dormia. Senhorita Eugene. Ela tremeu ainda mais quando Sae-Jin de repente a chamou. A cabeça dela levantou lentamente. Por favor. Tome isso. Comparando o odor da forma de lobo e forma humana, a última era mais forte e densa. Então, seria bem difícil de alguém pensar que vinham da mesma fonte. Porém ainda havia uma similaridade. Ela não podia nem recusar. E, com mãos trêmulas, recebeu a poção. Beba-a. Eugene bebeu sem dizer nada. E, precisamente um minuto depois, desmaiou na cama. Após confirmar que ela não estava consciente, ele estendeu suas garras. Então, bateu levemente na energia má saindo do corpo dela. E, quando fez isso, a aura dançante começou a coagular em volta de suas garras como se tivesse finalmente achado o seu dono. Que? Sae-Jin foi levemente surpreendido com essa sucessão de eventos. Ele estava pensando que a aura iria ser rasgada como antes. Então por quê? No entanto, os conteúdos que apareceram na janela de alerta foram ainda mais absurdos. Ele acabou recebendo as dicas de como se tornar um licantropo de maneira bem inesperada. Sae-Jin analisou atordoado a janela de alerta. Definitivamente, essa energia escura e vermelha saindo dela desapareceu. Mas, vendo essas palavras escritas na janela de alerta, porra! Isso não era igual demais a uma relação de mestre e escravo. Eugene mexeu repentinamente o corpo um pouco. Sua expressão horrível já tinha voltado à normal. Sem emoção. E seu corpo não tremia mais. Até a respiração dela tinha ficado calma, parecendo com a de uma criança. Qualquer fosse o caso, era verdade que este tratamento estava completo. Então, ele saiu rapidamente do quarto. Ji-Hyuk estava encostado na parede enquanto o esperava. Quando se aproximou, Sae-Jin murmurou rapidamente e partiu para o elevador. Acho que ela ficará bem a partir de agora. Mas, Senhor Ji-Hyuk, se ela acordar e começar a dizer coisas estranhas, você deve me ligar antes de qualquer um. E, por favor, estou implorando. Ji-Hyuk olhou para Sae-Jin saindo, antes de entrar no quarto de Eugene enquanto coçava o pescoço. E, por volta de 3 horas depois,
A ligação aconteceu. O conteúdo foi bastante simples. Eugene tinha se recuperado totalmente do trauma depois que ingeriu aquela poção. Então pediu para que enviasse os agradecimentos a Saidin. Isso é aquilo do comandado não saber sobre os efeitos da habilidade. Saidin afagou o queixo enquanto olhava seu perfil em uma rede social. Eugene tinha postado uma foto de seu rosto sorrindo graciosamente e um longo recado. O líder do monstro. @Kim Saidin veio me visitar. Com uma poção feita pelo @alquimista Goblin. Estou recuperada agora graças a essa poção. Mas ele saiu antes de eu acordar. Não tenho outro modo de mostrar o quão grato estou além deste. O cavaleiro idiota @Joujio que disse que @Kim Saidin é um fã meu. Por favor. Me ligue a qualquer momento. Que alívio. Ele apertou o botão like para mostrar que tinha visto a mensagem e ao mesmo tempo não ligava muito. Depois de uma hora, artigos sobre um suposto relacionamento entre Kim Saidin e Young Eugene viralizaram na internet. E Young, que ele pensava que não ligaria para ele pelas próximas semanas, ligou com voz de irritada. Neste dia, Saidin finalmente entendeu como era a vida de uma celebridade. Não havia benefícios em tornar-se famoso. Na verdade, só havia o contra de ter a vida mais complicada. Mais tarde, Saidin saiu por aí fazendo coisas um pouco covardes. Ele assumiu a forma de lobisomem e atacou cavaleiros abaixo do nível intermediário, causando traumas psicológicos. Cavaleiros de níveis superiores ao intermediário possuíam resistência psicológica melhor. Então, formar um elo com eles não era possível. E ele iria vê-los com o pretexto de ajudar a todos enquanto formava o elo. O que o deixaria um passo mais perto de sua evolução. Durante esse processo, tanto a fama de Saidin quanto a do alquimista Goblin subiram mais e mais. Ao passo que a infâmia do lobisomem também chegou a patamares monstruosos. Os ataques contra cavaleiros e caçadores pelo lobisomem ocorreram de novo hoje. O bandido da área dos monstros. Por mais quanto tempo teremos de aguentar isso? A ineficácia dos cavaleiros para combater apenas um monstro foi finalmente revelada para nós. Até a mídia tinha problemas com o lobisomem, chamando-o de covarde, mas inteligente, já que evitava os fortes e aterrorizava os fracos. Logo, o lobisomem se tornou o rosto da maldade. E os cavaleiros de nível intermediário superior e altíssimo começaram a tentar subjugá-lo. Graças a esses acontecimentos, Saidin infelizmente teve de parar após criar apenas 10 elos. E então, o tempo continuou a correr agora. Era 13 de agosto. Neste dia de calor escaldante, a demonstração planejada do novo produto do monstro aconteceria em um auditório na província de Gangwon. O objetivo deste evento era anunciar a boneca Atani 2.0, a qual veio com efeitos melhorados o suficiente para substituir as fontes de mana. Mais de 3.000 cavaleiros e repórteres vieram de todo o mundo para essa demonstração, já que o número de pessoas excedeu a capacidade do auditório. As outras 500 pessoas tiveram de assistir ao evento por meio de um telão gigante instalado fora do local. O apresentador do evento era Johan Sung, mas o cargo de introduzir a boneca Atani 2.0 era de Saidin. Inicialmente, ele estava preocupado, mas acabou que nem ficou ansioso. Talvez tenha sido um resultado óbvio. Desde que tudo o que tinha de fazer era subir no palco por menos de 10 minutos e não tinha muita coisa para falar. Saidin simplesmente subiu no palco enquanto segurava uma boneca que ele mesmo considerava um absurdo de fofa. Então, bem, primeiro de tudo, todos os cavaleiros e magos aqui presentes, sintam a mana vinda desta Atani.
Após chegar neste ponto, esperou até que os cavaleiros e magos ficassem aturdidos pelas vívidas correntes de mana e, então, sugeriu o valor estimado da boneca que até um leigo conseguiria entender. Com isso feito, o resto foi deixado com os membros da audiência. Os cavaleiros murmuravam palavras de admiração em um estado de choque, enquanto o semblante dos magos mostrava um sentimento de inveja, e os dedos dos repórteres não paravam de esmagar as teclas de seus notebooks como se estivessem quebrando algo. E ele adicionou mais gasolina no fogo. Em 3 meses, estamos planejando anunciar outra invenção para o mercado. Um item especial que contém a essência da monstro. Aguardem! O auditório ficou em alvoroço enquanto ele ia para os bastidores. Havia necessidade de fazer uma live. Talvez depois eu deva ter uma conversinha com o departamento de marketing. Olhando a gravação na TV, um sorriso envergonhado apareceu no rosto de Saidin, enquanto dava uma pequena e fofa mordida em uma maçã. Azeline disse: Não. Acho que você tem que fazer algo do tipo. Talvez por ter crescido. Você parecia bem bonito lá no palco. Sabe? Quero dizer. Bem. Legal. Se eu fosse um pouco mais jovem, já teria me apaixonado por você. Hoje, ela veio falar com Saidin sobre um problema financeiro. No entanto, desta vez, ela que estava aqui como quem pedia dinheiro, não como quem emprestava. Em outras palavras, veio pedir dinheiro emprestado para o plano de expansão da Casa da Alquimia e Ozion. A quantidade era próxima dos 18 milhões de reais. Mas já que Saidin a devia pela generosa ajuda prestada, ele nem hesitou em emprestar o dinheiro. Por isso ela estava provavelmente flertando com ele assim, com um grande sorriso. Ha ha ha. Sério? Claro Sim. Por acaso? Uma boneca Tami 2.0 deve custar no mínimo 200 milhões de reais. Isso não significa que o Sr. Saidin está de poupança cheia agora? A voz dela estava preenchida de inveja. Ha ha ha. Na verdade, não tenho muito em minha conta. Estou comprando terras agora. Terras? Por quê? Bem, o departamento financeiro e de planejamento me deram uma dica. Disseram que comprar as terras entre o prédio da associação e a Casa da Alquimia e Ozion iria ajudar na expansão da associação no futuro. Azeline calculou chocada a distância entre os dois locais, então ficou boquiaberta. Daqui para lá. Isso não iria custar uma fortuna? Mesmo com os preços da província de Gangwon tendo despencado com os incidentes com monstros, já adquiri metade da área. O preço das armas do Oca aumentaram bastante. Azeline olhou sem expressão para ele antes de engolir saliva e dar uma tossida falsa. Então, disse com cuidado. A economia está estagnada ultimamente. Talvez eu devesse aumentar o aluguel. O que acha, Sr. Saidin? Era um fato bem conhecido que a forja do Orc ficava em um estabelecimento que pertencia a Azeline. A aparência dela neste momento era incrivelmente fofa, o que era bastante diferente de sua idade real de 30 anos. E isso era o suficiente para acender a luxúria instintiva nele. Haha, Alia, haha. Ele suprimiu seus instintos o máximo que pôde e riu de maneira estranha. Sua missão de evoluir para licantropo tinha estagnado por enquanto. Mas Saidin não procrastinou também.
Ele estava trabalhando duro para avançar na forma humana. Ele conseguiu de alguma maneira arrumar 30 minutos livre de seu tempo em forma humana e, durante essa meia hora, focava em treinar e se exercitar. E depois, caçava na área dos monstros como um humano. Logo, conseguiu o título de caçador mais jovem do nível altíssimo da história. Está falando de fazer parceria com ordens de cavaleiros? Isso mesmo. Tenho certeza que haverá inúmeras ordens querendo participar. Infelizmente, treinar sozinho tinha os seus limites. Então, ele chamou Jo Han-sung para pedir uma caçada em conjunto com ordens de cavaleiros. Sim. Provavelmente. Acabará com a ordem que escolhermos. Porém, não seria melhor se o líder não conversasse com a Alvorada diretamente? Imediatamente. Saidin encarou Han-sung com olhos de falcão. Apesar de ele ter o maior número de pessoas trabalhando sob seu comando dentre todos os departamentos. De um tempo para cá, parecia que estava evitando as suas responsabilidades. De alguma maneira. Não. Não é isso. Eu enviarei os documentos importantes agora. Han-sung entendeu rapidamente o significado daquele olhar e ajeitou sua coluna para ficar reto. Obrigado. Bem. Oh. Certo. Sr. Han-sung. Você está ciente de que o espaço do nosso QG está continuamente aumentando? Sim. Claro. Estou planejando construir mais prédios nas áreas adjacentes a essa aqui. A meta é deixar cada departamento ocupar pelo menos um prédio inteiro. O plano também envolve construir salas de descanso e de plantão noturno onde as pessoas podem descansar. Então, espalhe o que eu disse para os funcionários. Em seguida os olhos de Han-sung brilharam esperançosamente. Se esse é o caso, então, o Satanás. Não. Digo. Muffin irá. Obviamente. O departamento de marketing irá continuar a cuidar dela. Já que ela é uma menininha agitada. Não seria bom mudar o cuidador. A expressão de Han-sung parecia com a de quem tinha perdido os pais em um acidente doméstico. Mas, eu não sou um cuidador. Eu não sou. Uma definição bem melhor é escravo. O quê? Perguntou Saidin. Infelizmente, ele não podia completar a frase. Simplesmente engoliu suas palavras e balançou a cabeça. Ao mesmo tempo, Kim Il-rin foi convocada pelo líder da Ordem Corvo depois de muito tempo. Kim Il-sel, não só líder da Ordem Corvo, mas também selecionado como 2 graus melhor cavaleiro do mundo. Em outras palavras, conhecido como o melhor cavaleiro de nível altíssimo da República da Coreia. E pai de Kim Il-rin. Uma vez ele disse que o relacionamento entre pais e filhos não era muito diferente do que o de um chefe e seus subordinados. Quando Kim Il-rin foi admitida na Ordem Corvo. Em outras palavras, ele a expulsou de casa. Sem se importar com o quanto ela chorava e implorava para não fazer isso. Então, pelos últimos 10 anos, Kim Il-sel tratou a própria filha pior que um estranho em relação a assuntos oficiais. E, então, fazia 4 anos desde sua última visita ao escritório do líder da ordem. Desculpa. Uma guerra diplomática? Perguntou Il-rin. Isso.
Agora que os efeitos da boneca Tani foram provados sem um traço de dúvida e que também é possível para ordens de cavaleiros estrangeiras comprar uma. O número delas pressionando o governo aumentou demais. A razão pela qual Yucel convocou sua filha. Claro. Foi para discutir assuntos da ordem. Atualmente, as melhores ordens do mundo estavam engajadas em uma guerra desarmada, tudo pela boneca Tani 2. 0. Vista como melhor que uma fonte de mana grau A graças aos efeitos de regeneração de mana e regeneração de estamina ocorrerem simultaneamente na boneca. Isso virou um problema diretamente ligado ao status de uma ordem, no geral. E, ainda por cima, a situação agora era diferente de quando a competição só ocorria entre ordens locais. Se outro país a conseguisse, feriria o prestígio da nação. E então? Eu ouvi que você está em termos amigáveis com o líder da associação. O corpo de Urim tremeu levemente. Isso era uma mentira? Não. Não era. Eu sou amiga dele. Até falamos no telefone ontem. E Urim balançou bruscamente a cabeça. Esta era a primeira vez que seu pai a chamava e colocava sua confiança nela. Isso significava que não havia pessoa mais confiável que ela para fazer isso. Também mostrou também o tanto que seu pai acreditava nela. E Urim não queria trair a confiança de seu pai. Então está certo? Sendo assim, vou deixar esse assunto nas suas mãos. Tudo bem. Pode contar comigo. Para. Mestre. A palavra pai quase saiu de sua boca antes de parar no meio. Já há um tempo, chamar Kim Yuncel de mestre ao invés de pai tinha se tornado uma norma.